noite, gente. Começando mais uma live missionária. Eu sou a Thaisa. Eu sou a Ingrid. E hoje a gente tá com os convidados, com Leide Garcia. Eles são missionários aos povos indígenas. Então, vamos compartilhando a live. Bora esperar mais pessoas entrarem. Enquanto isso, a Ingrid vai falar de alguns livros que temos disponíveis no nosso workshop. Nosso workshop tá bem recheado com livros. Enquanto isso, a Thaisa vai compartilhando o link nos grupos. O nosso primeiro deles é Seu Lugar no Time de Sonhos de Deus. É um livro que tem essa pegada aí missionária e inclusive é uma das indicações da matéria Ministério Prático que encerramos ontem na nossa unidade Rema. Temos o lançamento Lições da Vida de José. Temos disponível também em nosso workshop. Assim como temos nesse mês, nesse clima de Dia das Crianças, Filhos para a Eternidade, também um dos novos lançamentos da editora Rema Brasil Publicações, onde vamos aprender mais, você, pai e mãe, aprender mais sobre educação de filhos, criação de filhos. Nosso Clube Delas está lendo o livro Crescendo Espiritualmente. Temos unidades disponíveis, ainda está acontecendo no Clube Delas, então você pode garantir o seu e participar juntamente conosco. E claro, para finalizar a indicação, nós temos aqui o livro Ganhando Almas, do lendário T.L. Osborne, que tem tudo a ver com missões. Hoje nós vamos estar com esse casal que é direcionado aos povos indígenas, vamos aprender mais sobre e ter o nosso olhar, a nossa mente ampliada sobre a evangelização de povos indígenas. Então, já vou convidar eles aqui. Vamos ter um tempo muito bom, deixa eu ver. Enquanto isso, vai enviando essa live pro pessoal. Enquanto isso, vai enviando a live pro pessoal, pros seus amigos, vai encaminhando. Olá, boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. A gente tinha acabado de comentar que seria legal a gente ter algum adereço indígena pra estar na live, e aí vocês apareceram. Pode criar a gente Pronto, então vamos iniciar. A gente sabe que o tempo de vocês está corrido, que a Leide tem escola de ministros, né? Então já vamos iniciar com a primeira pergunta. A gente queria conhecer, saber mais um pouco da história de vocês, de qual igreja vocês são, como vocês se conheceram. Então, podem falar. Então, meu nome é Garcia, né? Sou casado com a Leidiane, essa linda indígena aqui. E temos uma filha chamada Ana, né? Nós somos de Boa Vista, Roraima. Somos da Igreja Verbo da Vida de Boa Vista, né? Nosso pastor é o pastor Idelmar de Abreu e a sua esposa Leudimar. Pode contar. Pronto, nós estamos aqui em Campina Grande, enviados pela nossa igreja, né? Saímos de Roraima com o propósito de colher todas as ferramentas, né? Encher mesmo as mochilas com as ferramentas necessárias para a gente, de fato, ir integralmente para o campo, os povos indígenas. E como nós nos conhecemos? Estamos casados há 16 anos e temos uma filha de 10 anos. E quando Garcia me conheceu, eu não era cristã. E através da vida dele, né, e alguns convites de amigos, nós começamos a congregar na Igreja Batista, na época. E assim eu me converti, e lá a Igreja Batista tem uma ênfase muito grande também sobre missões, e no contexto de Roraima, eles incentivam mesmo para os povos indígenas, então nosso contexto começou aí, através de compartilhar, né, momentos de comunhão com missionários que já trabalhavam com povos indígenas. E aí nós nos conhecemos, namoramos, casamos, e Garcia teve a primeira viagem missionária dele para dentro de uma aldeia. E foi amor à primeira vista, né, amor? Foi a primeira vista. Primeira vista. E depois ele ficou no intuito de, com essa família missionária, orar por mim. Porque eu não tinha interesse, eu não entendia, eu não sabia o que era chamado, ministério. Eu vivia
em prol de alcançar uma vida independente, de participar de concursos públicos, que não tem nada ilícito até aí, tá tudo bem. Mas eu não tinha conhecimento dessa visão. Até que um dia ele proporcionou uma viagem missionária para mim, e nós passamos 26 dias dentro da aldeia. E aí eu também, no momento de vir embora, eu quase chorei, entrando em desespero, porque eu não queria mais sair de lá. Então, foi assim que nós nos conhecemos e também nos envolvemos no contexto indígena dessa forma. Na verdade, a Leidiane, quando me viu, ela me flechou, né? Me flechou e, e foi amor à primeira vista. Muito bom. E vocês acabaram já falando como foi a questão da descoberta, né? Do chamado missionário. Tá dando para ouvir direitinho? Sim, tá ótimo. Vocês acabaram já respondendo na próxima pergunta como foi essa descoberta, né? Ao chamado para os povos indígenas. E eu acho muito legal, como nós brasileiros, estava comentando com Lady hoje à tarde, né? Sobre o propósito dessa live, que é realmente trazer esse despertamento. E como é importante evangelizar povos indígenas, né? Pela nossa história brasileira, a gente está acostumada já com esses povos, mas acabamos que esquecemos deles e que eles também precisam do Evangelho, também precisam de Cristo. Então, baseado nisso, por quê? Eu queria que vocês dissessem pra gente por que evangelizar povos indígenas? Então, antes de te responder, assim, há muitos anos eu tinha um questionamento. Por que a igreja brasileira tem uma certa dificuldade em trabalhar com missões indígenas, né? Por exemplo, se você ir numa igreja, se houve mais missões entre os muçulmanos, ou na Europa, ou na Ásia, do que missões indígenas. Sendo que os indígenas é aqui o nosso quintal, não é mesmo? Então, eu sempre me perguntei, por quê, meu Deus, por quê? E estudando, né, e conversando com alguns missionários, cheguei ao ponto de que falta conhecimento, sabe? Falta conhecimento, falta o ensino mesmo dentro das igrejas, né, sobre o povo, sobre a cultura. Olha, só para você ter noção, todos os seminários do Brasil, de teologia, voltado para missões, escola de missões também, todo seminário de teologia, só 20% dos alunos ficam no Brasil. O restante, quem vai, né, que alguns ficam, mas quem vai, o restante, vão para fora do Brasil. E sendo que aqui no Brasil tem outros segmentos, né? Os indígenas os menos evangelizados. Mas aí tem ribeirinhos, né? Tem quilombola, né? Tem o sertanejo, tem vários outros. Então, a igreja brasileira tem essa dificuldade. Mas por quê? Porque falta mesmo um ensinamento, um conhecimento sobre os povos indígenas. E outra coisa, assim, uma das coisas que a gente mais orou, né? Quando a gente veio para cá, para Campina Grande, fazer a escola, fizemos a escola no passado, 2023, né? Eu já tinha feito a escola de ministros, a Leite está fazendo esse ano, né? A escola de ministros. E uma das coisas que a gente orava muito e pedia a Deus era a possibilidade, só a possibilidade de poder levantar essa bandeira dos povos indígenas dentro do ministério. Então, assim, se você chegar aqui em Campina Grande e perguntar assim, com quem eu posso falar sobre povos indígenas? As pessoas vão falar, o Garcia e a Leite. Então, assim, é o que eu respiro, sabe? Eu exalo, né? Claro, nós viemos para adorar e servir ao Senhor, né? Mas eu não perco a oportunidade mesmo de falar de povos indígenas, é um prazer. Eu respondi a pergunta? É porque eu me empolgo e vou embora, entendeu? Eu queria só fazer uma pergunta a parênteses, porque vocês comentaram, né, da Escola de Ministros e de Missões. Antes de a gente seguir nas perguntas, eu fiquei com vontade de perguntar isso. Como tem sido importante ter feito missões ano passado e já ter feito e estar fazendo ministros? O quanto isso tem ajudado no chamado de vocês? Pronto.
nós já temos uma caminhada muito boa, né? Voluntariamente, nós sempre trabalhamos voluntários com algumas missões em Roraima, nós não somos daqui. E o que culminou com a escola de missões? Inicialmente, que veio nós dois fazermos juntos, né? As ferramentas, o aprendizado e muitas coisas vieram confirmar aquilo que nós já víamos acontecer no campo. Então, nos dá novas estratégias, novos conhecimentos para aplicar projetos, desenvolvimento de projetos. Então, os índices do que pode acontecer ou não no campo missionário, como também isso pode ser trabalhado dentro da igreja local, né? Que não os alunos que estão aqui na escola de missões, não significa que todos eles serão enviados. Muitos deles, eles funcionarão na base local. Que bom, né? Isso, exatamente. Que vai dar suporte para o missionário, que vai estar cuidando do missionário. Então, a escola de missões, ela é indicada para toda a comunidade, desde do vocacionado ao pastor da igreja, para saber o trato com o missionário. E isso nos abre, assim, um leque, né, de possibilidades de como pode ser trabalhado isso, tanto indo para o campo, quanto também na igreja local. Isso foi muito importante, porque através desses estudos, dessas participações, a gente pode estar estendendo essa visão à nossa igreja, estendendo esse conhecimento à nossa liderança, e assim desenvolver outros, e levantar outros vocacionados também para estar aqui na escola. Assim, o importante é você pegar bagagem, né? Pegar ferramentas, porque com certeza você vai precisar no campo. Então, lá no campo, você vai estar em outra atividade, né? Você vai estar dentro de outro contexto. Então, fica até uma dica, né? Você que tem essa vocação, né, para trabalhar com qualquer outro povo, ou até mesmo para ficar na igreja, né, e ser mesmo essa corda, essa ponte com a igreja e o missionário, é importantíssimo você ter ferramentas. Então, a escola de ministro e a escola de missões são ferramentas essenciais para quem realmente tem essa vocação em missões. Pronto, muito bom. Então, partindo para a próxima pergunta, a gente queria saber como é importante... Não. Bagunçou tudo na cabeça. A gente queria saber como nós brasileiros podemos ter a consciência, a mentalidade da importância de evangelizar o povo indígena. Então, como eu falei no início, né? A igreja brasileira ainda não... Assim, eu vejo ainda muito devagar a respeito dos povos indígenas. Se você for em algumas missões que trabalham com povos indígenas, grande parte são de estrangeiros. Muita gente vem de fora, né, trabalhar com os indígenas. Só para você ter noção, o índice de missionários que trabalha com muçulmanos é quase o mesmo índice de missionários que trabalham com povos indígenas. Um outro dado aqui que eu vou te dar para vocês. O número de missionários de povos indígenas é o mesmo número de 10 anos atrás. Então, tem uma dificuldade, né? Existe uma dificuldade. E o que é fundamental, como eu falei no início, fundamental é a igreja local, né? O pastor da igreja trazer conhecimento para a igreja, né? Por exemplo, hoje a gente se ouve muito sobre a janela 10h40, porque a gente tem muita informação, não é? De vez em quando vem um missionário e fala na igreja, e isso é ótimo, graças a Deus. Louvo a Deus mesmo por isso. Mas, pensando em povos indígenas, tem essa dificuldade. Se eu perguntar para vocês, qual foi a última vez que um missionário que trabalha com povos indígenas foi na igreja de vocês? Nunca. Esse aqui é o primeiro contato. Pronto. Então, assim, é só para vocês terem uma noção que existe essa dificuldade. Entendeu? Então, é difícil de uma igreja encabeçar num projeto ou enviar alguém se não tem conhecimento.
né, não tem base. Então fica difícil. Então, primeiramente, é ter conhecimento, né, ter fundação mesmo sobre povos indígenas, saber como é que é isso. E principalmente, né, depois que... Já quero entrar em outro assunto, gente. Vocês me param, tá? É importantíssimo, porque assim, tratando de Brasil, povos indígenas é o único povo que é transcultural, Sim. certo? É outra cultura, é outra cosmovisão. Então, precisa de um preparo, precisa conhecer a cultura, e em alguns lugares, algumas aldeias não se fala o português, algumas são bilíngues, né? Então é necessário mesmo conhecer a cultura, aprender a língua. Então, são essas ferramentas, né? Sim, Que, a igreja, que o líder engaja, precisa, né? sim, Uhum. exatamente. Mas tudo começa com a igreja local. Muito bom. Apenas testificando, eu até compartilhei isso com Lady à tarde, quando conversava com ela, que eu tive uma experiência semana retrasada, se não me engano, de estar numa missão com povos indígenas, e foi quando minha mente foi ainda mais influenciada, aberta, na verdade, sobre isso. E realmente essa questão de que povos indígenas são mais evangelizados por estrangeiros é uma verdade, porque a missão era com americanos que estavam encabeçando essa missão, né? E eu estava lá como tradutora, uma das tradutoras do grupo, e eu fiquei, quais são as ferramentas? Como é que a gente faz, né? Porque a gente sabe que a cultura é diferente. Como você comentou, Garcia, é o único povo que está dentro do próprio Brasil que a cultura é diferente, né? Eu gosto muito do que Larice, a coordenadora da agência de missões, falou, explicando a diferença de missões e evangelizar. Né? Evangelizar é você evangelizar do seu povo para o seu povo, né? Eu vou evangelizar o brasileiro. Mas missões, ela é transcultural, ela vai para outra cultura, né? Como vocês falaram. E isso inclui os povos indígenas. E eu fiquei, eles têm uma cultura diferente. E assim, a gente brasileiro sabe, mas a ficha ainda não caiu, né? Por completo. E quais ferramentas, como é que se evangeliza uma pessoa indígena? Existe alguma coisa específica por conta da cultura? Como isso acontece? Tem. Ó, eu acabei de chegar, tem 1 mês e meio, né? Sim. Eu cheguei de Marabá. Eu fui dar aula no reino indígena. Você sabe que o nosso ministério começou um trabalho, né? Sim, sim. Já existem alguns trabalhos, mas oficial mesmo foi com o reino indígena em Marabá. E eu fui voluntário em dar aula lá, né? Então eu me organizei aqui, eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. E aí eu levantei recursos, paguei minha passagem e fui dar aula lá. E aí, lá em Marabá, existe mais ou menos 38 aldeias. Lá é o povo gavião, sabe? E o bom, porque são 38 aldeias, mas é tudo pertinho da outra. É 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância. Então é muito perto. E aí eu estava conversando com um cacique, porque algumas etnias falam cacique, que é o líder, né? Então, vamos lá. No povo gavião fala cacique. Nos Yanomamis fala bata. E no povo Makuxi fala... Makuxi fala o quê? Fala... É o Tuxaua. 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 São nomes diferentes, mas é líder. Então, toda aldeia tem um líder. Já já vou chegar que você me perguntou, tá? Toda aldeia tem um líder, que é o cacique, ele que manda, né? E toda aldeia tem um líder espiritual, que é o pajé, ou o xamã, né? E eu não sei se vai ter oportunidade, mas eu tenho muitas experiências. Assim, dentro da aldeia é algo que você vê, você sente mesmo sobrenatural, porque é uma coisa comum do povo, né? Por exemplo, para ver espírito é tão normal como comer uma goiaba, porque é frequente, é normal, faz parte do mundo dele, da cosmovisão deles. Tá, deixa eu voltar ao assunto. Então eu cheguei de Marabá e lá, numa dessas aldeias, eu estava conversando com um cacique. E ele perguntou assim para mim: Garcia, como é que vocês fazem para evangelizar?
E aí eu falei assim, olha, primeiramente, para mim chegar numa aldeia que fala português, né? Porque se for uma aldeia que não fala português, eu preciso de um intérprete e tal. Mas vamos lá. Chegando numa aldeia, eu tenho que pedir permissão ao cacique, que é o líder, para mim estar ali. Em segunda parte, eu tenho que fazer amizade, sabe? Um dos problemas que acontece com alguns missionários é que eles vão para o campo achando que querendo ensinar, certo? Vai chegar o tempo da gente ensinar, mas no início, no começo, a gente está ali para aprender. Uma coisa também que é muito importante é eu não impor a minha cultura. Sim. Porque se a gente for pensar, qual é a cultura que está certa? É a minha ou é a cultura do indígena? As duas. As duas. Entendeu? Existe, claro, existem situações que a cultura tem que mudar. Por exemplo, a cultura do brasileiro. Vamos lá. Lá para fora, o Brasil ele tem uma fama de ser malandro, né? Tem as coisas na lábia, de burlar a lei, não é verdade? Sim, sim. Pronto, isso é a cultura brasileira. Mas no momento que eu me converto, eu sei que isso é errado. Então eu mudo a minha cultura, não é isso? Isso. Nos indígenas também. Então, por exemplo, no povo Yanomami, existe a cultura do infanticídio, que é o assassinato de criança. Você já ouviu falar? Sim. Pronto. Então, uma criança nasceu com alguma deficiência física, ela é assassinada. Por quê? Porque é cultura. Certo. Claro que depois que o evangelho chega, né, e com muita calma, ganhando confiança, a gente vai ministrando a palavra, e o próprio Espírito Santo muda aquele conceito. Exatamente. Então tem coisas da cultura que tem que mudar, mas tem coisas que não precisa mudar. Não precisa mudar a dança, não precisa mudar usar cocá, me pintar, sabe? E é interessante que nessa viagem que eu fui em algumas aldeias que o missionário que foi o pioneiro aí nesse lugar, ele quis impor a cultura do branco. E nisso, muitos deles são frustrados, chateados com a igreja, mas não é com a igreja, é com a placa, né? Placa denominacional, por querer impor a sua cultura. Eu não posso impor minha cultura, porque ali eu sou um convidado. Eu estou ali para aprender. Depois que eu estou lá aprendendo, ganhando a confiança do povo, ganhando amizade, aí aos poucos eu vou contando uma história, porque o missionário tem que ser um contador de história. Né? Eu não posso chegar lá numa tribo e falar, vamos abrir a Bíblia em 1 João. Não, porque tem lugares que nem Bíblia tem. É verdade. Só para você ter ideia, no Brasil existe 344 etnias. Nossa. Certo? Indígenas, né? Dessas 344, só existe 6 etnias que têm a Bíblia completa. Nossa. E 39 que têm o Novo Testamento. Então, por exemplo, tem aldeia que nunca teve contato com homem branco. Nossa. Tem aldeia que não quer homem branco. Então, tem aldeia também que índio está evangelizando índio. Porque o homem branco não pode entrar. Né? Então, tem acontecido isso. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Eu não posso impor minha cultura, eu tenho que conhecer a cultura. Sim. Né? Eu tenho que conhecer a cultura, eu não posso impor a minha cultura, eu não estou ali para ensinar, eu estou ali para aprender, eu estou ali para ser um deles, né? Eu não estou ali como um vendedor, tipo, eu tenho a salvação, venho, não é assim. Até eu costumo falar, o missionário tem que ser como um comerciante. Como é que é um comerciante? Como eu vou dar e vou receber. Está conseguindo entender? Eu não estou ali só para dar. Eu preciso dar e receber. Precisa ter uma relação. Então, isso ganha o povo. E com a confiança, os indígenas são muito assim. Né? Eles
são muito desconfiados e com uma certa razão, Sim. né? Os portugueses chegaram aqui, né? Então, eles são um povo bem desconfiado, mas quando você ganha confiança, pronto, aí você ganha o povo. Não. Falei muito, né? Muito bom. Não, sem problema algum. A gente tá aqui pra aprender. Eu mesmo vocês. tô amando escutar tudo isso. Aprendendo realmente algo novo, né? Eu tô aqui com aquela sensação gostosa de tô aprendendo algo completamente novo. É muito bom isso. Muito bom. Pode perguntar. E no meio disso tudo, como foi pra filha de vocês pegar junto nessa missão? Como tem sido envolvê-la ela, né, nesse chamado? Como ela tem se envolvido junto com vocês nesse chamado mesmo? Sim. Ela não tem muita opção de escolher, não. Porque Ana participa conosco desde quando nasceu. Então, com 6 meses de nascimento, ela já estava participando de acampamento conosco em relação a missões indígenas. Então, nós participamos voluntariamente de uma conferência anual indígena e que nós nos reunimos num sítio, durava assim, em torno de 4, 5 dias, quase uma semana inteira, que vinha índios de outros estados para Roraima, e lá era uma conferência anual para liderança indígena. E lá nós servíamos na cozinha, preparando alimento para eles, limpeza, tudo. E Ana acompanhava a gente já. Bebê. Levávamos a barraca, levávamos o bercinho montável para ela e a gente deixava ela e ela passava de colo em colo. Quando a gente não encontrava ela, a gente ia ver ela estar no colo de uma indígena, já quase mamando. Então, ela sempre foi envolvida conosco assim, no chamado, e a cada momento que vai passando, nós também vamos esclarecendo ela, né? Nós explicamos a ela que esse é o nosso chamado, que o Senhor já testificou aos nossos corações, que é isso que nós vamos fazer até o resto das nossas vidas, até que Jesus volte. E ela está tendo a oportunidade de ver esse mundo. Mas, com certeza, Deus também tem algo específico para ela, que pode sim ser a continuidade disso, como também pode ser outra coisa diferente de povos indígenas. E a gente vai orientando ela na palavra a respeito disso. Mas, desde então, ela participa conosco, voluntária ou obrigatoriamente. Conta aí da escola. Da nossa viagem? Não, que na escola ela chorou porque... Ela nasceu em Roraima, mas só é considerado mesmo assim, lá dentro de Roraima tem tribos indígenas, né? E que falam também português, que são considerados macuxis, são os mais próximos da cidade, do urbano, e ela se considera indígena. Então, quando nós chegamos aqui em Campina Grande, a primeira coisa que ela falou na sala de aula dela é que ela era indígena. Só que ela não tem tantas características, ela né? Ela tem o olho puxado, mas é branquinha, né? E aí, as outras crianças falaram assim, não, você não é indígena, você parece mais do Japão do que do índio. Aí ela chegou aqui em casa, assim, chateada, chorando, porque falaram que ela não parece com índio. Eu falei assim, você é indígena, sim, não se preocupe com isso, você é uma missionária indígena e tá tudo bem. Então, ela agarrou já isso para ela, né? Mas a gente vai compartilhando que, em algum momento, Deus vai falar o coração dela e dizer o caminho que ela vai seguir também. Sim. Deus, ele tem, assim, quando Deus chama, ele é completo, né? Ele não vai me chamar e não chamar a minha esposa, né? E Deus, ele realmente ele é completo. A ponto de que, meninas, a gente já viajou de barco por horas em Rio com a Ana. O voo, né? Porque tem algumas aldeias que só por avião, né? Então, viajando de aviãozinho pequenininho no meio da floresta com a Ana, ela nunca reclamou, né, Lidiane? Ela sente nunca chorou, até. sabe? Então, assim, eu vejo um cuidado do Senhor, né? Sim. Ele é completo mesmo. Sim. Nossa, muito bom. E é muito lindo ver isso, que
mesmo tendo a filha de vocês tão envolvida nessa missão, vocês dizem para ela, estão abertos de que Deus pode falar algo específico, né, para ela, diferente do que a missão para povos indígenas. Muito admirável isso, né? Muito bom. Eu queria fazer mais uma pergunta que não estava no roteiro. Faça, fique à vontade. Da nossa igreja, Verbarapiraca, nós temos uma missionária que está fazendo a escola de missões. E ela comentou, né, depois, quando eu tive essa experiência com a missão indígena, eu comentei no grupo da gente, tudo amiga, e aí ela falou, o módulo retrasado foi com o pessoal, foi com Garcia, ele falou sobre os indígenas, que eles evoluem, a gente acha que eles ainda... nas minhas palavras, tá? O brasileiro ainda tem aquela ideia de que ele não pode ter moto, ou então usa só roupas tribais, porque eu compartilhei com ela que eu fiquei chocada ao chegar no povoado e ver que era uma mini cidade, né? Mas o povo era indígena. E aí foi legal esse comentário dela, porque realmente, na minha cabeça, o indígena não evoluía, né? O indígena, ele é naquele tipo que a gente exterioriza, né? A gente imagina. Né? Preservando a cultura sem o urbanismo entrar, né? Isso. Aí a minha pergunta é mais no sentido de o quanto isso influencia, assim, negativamente na missão, na visão com o indígena. Não sei se eu consegui me fazer clara. A gente encontra muita dificuldade, até mesmo quero dar uma informação, né? Alguns missionários não estão conseguindo mais entrar nas aldeias indígenas porque o governo federal não estava mais permitindo. Então, tenho muitos amigos que estão em casa, né, que teve que sair porque a FUNAI não tá mais autorizando a entrada, né, de voo e tudo. Onde está, respondendo a sua pergunta. Realmente, se você perguntar para o indígena assim, ó, você quer aprender português? Você quer ter uma profissão? Você quer estudar? Você quer ter energia elétrica? Você quer ter TV? Eles vão querer, certo? Esse pensamento que o indígena quer, e não é manter a cultura, porque eu posso ter algumas coisas e manter a cultura, certo? Então, infelizmente, algumas autoridades e até alguns brasileiros, enfim, em todos os níveis da sociedade, como os políticos e assim vai, querem colocar os indígenas dentro de uma bolha, certo? Com a desculpa de preservar a cultura. E não é, pelo contrário. Os missionários, por exemplo, nessa aldeia que eu fui gavião, só os mais velhos falam a língua nativa. Os mais novos estão perdendo a língua, não estão aprendendo a língua nativa. O missionário, ele é fundamental para manter a cultura. Como? Se eu chego numa cultura que é ágrafa, que não tem o alfabeto, o missionário ele vai aprender a língua, ele vai elaborar um alfabeto e ele vai ensinar o povo o alfabeto da língua. Estão compreendendo? Uhum. E vai ensinar o povo a ter literatura, vai ensinar e vai produzir literatura daquela língua, da língua nativa daquele povo. E isso mantém a cultura. Sim. A língua materna não se perde. Por quê? Porque tem um alfabeto, foi ensinado e tem literatura. Vocês estão conseguindo compreender? Então, o que acontece hoje em dia é que algumas pessoas acham que o indígena ele quer continuar de 500 anos atrás, de 1500 anos atrás, entendeu? E não quer. O indígena ele quer ter saúde, o indígena quer ter a internet, sabe? Ele quer estudar, ele quer aprender.
sabe? Ele não quer viver naquele passado. Por exemplo, o indígena, ele não quer fazer fogo batendo pedra na pedra. Ele não quer, ele quer ter o fogãozinho dele. Verdade. Tá conseguindo entender? Sim. Então, aí o que acontece? Eu já fui em aldeias que, por exemplo, na aldeia Gavião onde eu fui, eles têm casa, igual do Homem Branco, eles têm carro, sabe? Eles têm celular, têm internet. Mas eles são indígenas, sabe? A cosmovisão é de indígena. Lá dentro eles são indígenas. Então, ter posses, né? ter acesso sei lá, a aprendizado, a outras culturas, informações, isso não vão deixar de ser indígena, sabe? Eu já encontrei muito isso, até mesmo sobre o sincretismo, né, que eles misturam, né? Então, existem indígenas que são crentes, mas por não ter um fundamento, eles vão com o pajé para fazer uma pagelância, ou vão fazer uma promessa para um santo. Tu consegue entender? Porque não tem fundamento e eles misturam tudo. Isso a gente fala que é o sincretismo, né? Estou conseguindo entender? Sim. Então, assim, pelo contrário, os indígenas eles têm acesso, é direito deles. Né? Eles têm direito a ter opção. O problema é que não querem dar opção para o indígena. Ele pode escolher. E eu desafio qualquer um. Chega numa aldeia e pergunta: você quer ter assistência médica? Vocês querem ter uma escola? Vocês querem aprender português? Eu faço um desafio para qualquer um. Eles vão dizer: eu quero. Eu quero. Entendeu? Verdade. Muito bom, muito bom. Vamos dar sequência agora às perguntas programadas. Pronto, na verdade as perguntas já acabaram. Não, tem mais uma, não? Não, já é a palavra final. Já, gente. Muito rápido. Muito rápido. Mas antes eu tenho mais uma pergunta. Desculpa as perguntas assim. Pode perguntar. Mas quais são os próximos planos de vocês? Ano que vem, vocês planejam assim retornar, passado esse tempo aí de estudo, de trabalho no ministério? Quais são os próximos passos? Pronto. Nós planejamos, né? Fizemos um projeto quando saímos de Roraima, de fazermos juntos a escola de missões, em seguida eu fazer ministro, e ainda teria um terceiro passo, que seria o curso de Antropologia e Linguística, que é o CLM, que fica lá em Brasília, que é a Missão Além. Então, estamos a um passo de ir para esse último estágio, né, para irmos para o campo missionário. Temos no coração, desde sempre, os povos Yanomamis, eles ardem no nosso coração, mas hoje, aqui em Campina Grande, atuando no ministério, convivendo mais e podendo expandir também essa visão que temos e esse conhecimento que nos acompanha, nós estamos percebendo a direção também do Espírito, né? De nos caminhar, e a gente percebe no Espírito que nós vamos trilhar ainda outros caminhos até retornar a Roraima. Roraima nunca saiu do nosso foco, né? Foi de lá que despertamos tudo isso. Tem muitos povos lá que a gente sabe que nos aguarda um dia, mas hoje o nosso ministério, ele abriu esse campo missionário em Marabá, iniciando ali com o Rema Indígena, que com certeza precisa mesmo de apoio, precisa mesmo de estrutura para continuar funcionando e trazendo mais povos para abrir a visão do conhecimento da palavra de Deus. Então, é uma porta que a gente percebeu, né? E o Espírito tem confirmado isso em nós, que podemos passar por lá. Então, nosso próximo passo mesmo é ainda concluir essa etapa de estudos e colocando mesmo na mochila essas ferramentas, né? Antropologia, linguística,
projetos de tradução da Bíblia. Essa aldeia mesmo que Garcia visitou lá em Marabá, o povo Gavião, eles falam português, como ele disse aqui, né? Mas tem muitas outras comunidades para dentro que não falam ainda, que têm sua própria língua, mas não tem a Bíblia, não tem a palavra de Deus em mãos. Então, através desse curso, né, é uma ferramenta que nós podemos chegar em qualquer lugar e começar a aprender a língua e começar esse trabalho de formiguinha, que é um trabalho grande, né, duradouro mesmo, que leva tempos, mas é isso que Deus tem colocado no nosso coração. Então, o que a nossa fase hoje, antes de chegar no campo mesmo, de fato integral, é nos encher mesmo de conhecimento e ferramentas para quando estivermos lá dentro, vamos estar com todos os recursos e poder aplicar tudo que a gente já viveu até aqui. Então, nosso próximo passo é Brasília. É um curso intensivo, é um internato. Na verdade, nós moramos dentro do curso e as aulas é manhã, tarde e noite. É a duração de 9 meses. Ele tem um custo de investimento de 2 salários mínimos para cada pessoa. Então, é um investimento considerável, né, para esse tempo. E nós estamos abertos também para aqueles que acreditam nesse chamado, Amém. que desejam fazer parte junto conosco, não podem ir, mas verem em nós essa possibilidade de fazer parte desse projeto e investir em nossas vidas. Amém. O produto que hoje nós vendemos aqui são nossas vidas. Quem quiser abraçar esse projeto, siga nossa página. Na nossa página mesmo tem um link que é um formulário que você pode ofertar, você pode contribuir, você pode pegar em oração, que nós precisamos muito disso. Que é o mais importante. Exatamente. E estamos disponíveis também para conversar mais, tirar dúvida e saber como que foi nossa trajetória mais detalhadamente e como pretendemos continuar até chegar ao campo, nós estamos disponíveis. Amém, muito bom, muito bom. Aí agora sim, a gente queria que vocês dessem alguma palavra, né? Eu sei que Leide especificamente, né, já pode precisar ir, então se quiser falar primeiro, aí depois a gente continua com Garcia, fica à vontade. Tá certo. Eu fico muito maravilhada, né, e privilegiada de fazer parte de um momento como esse. Uma live que hoje tem alcançado aí algum número aí de pessoas, né, que estão ouvindo essa causa, que uma palavra, uma semente pode despertar nessa pessoa, ou de mesmo ser um próximo aluno, ou de ser uma próxima pessoa estudiosa nesse assunto, e buscar mais informações para a sua igreja local, como também uma pessoa que pode ser despertada através de nossas vidas para nos ajudar a correr essa carreira, que nós precisamos. Não é da força do nosso braço, não estamos aqui sozinhos, tem pessoas segurando a corda para a gente ir cada vez mais longe. Amém. Hoje nós estamos aqui, mas em breve nós estaremos dentro de um campo missionário mesmo, morando dentro de uma aldeia indígena. Esse é o nosso propósito. Então, sempre vamos precisar da igreja, né? E eu falo igreja, vocês, Arapiraca, Boa Vista, Sede, Campina Grande, todos os nossos irmãos que estão espalhados nesse mundo. Essa é a igreja a qual participa da obra do Senhor. Amém. E eu sou grata mesmo por essa oportunidade, é muito bom. Esse é o nosso assunto preferido. E tem hora para acabar, não. Pra falar. Eu não contei nenhuma história ainda. Não, mas eu tô lembrada disso. Antes de pedir para você falar uma palavra breve, eu já ia pedir para você contar alguma experiência. Então, eu fico grata mesmo, é só gratidão. Obrigada, meninas, por esse despertar também, por essa iniciativa de vocês. Isso é excelente. E o quanto mais vocês puderem falar na sua igreja local sobre esse assunto, vai ser mais uma igreja com a visão estendida para o povo, para os irmãos que estão ao nosso lado e que não estamos dando a atenção merecida que eles precisam.
Então, vocês estão de parabéns. Igreja Arapiraca é um sucesso já. Muito obrigada. E eu creio que são rochas que nós vamos ver em breve também, trabalhando em prol de mais missionários, ou mesmo indo ao campo. Vocês, viu? Amém! Obrigada pelas palavras. Então, como eu Obrigada. falei. Perdão. Então, como eu falei, Garcia, eu queria muito que você compartilhasse alguma experiência que vocês tiveram, que marcou muito. Ai, tem várias. Mas eu posso, uma que eu sempre eu lembro. Eu estava numa aldeia, e nessa aldeia ela fica quase 4 horas de voo, sabe? 3 horas e um pouquinho de voo. E nessa aldeia faleceu um indígena. E na cultura Yanomami, eles não acreditam em morte natural. Esse indígena veio da roça, comeu, deitou na rede, e quando amanheceu ele estava morto. E na cultura indígena, na Yanomami, eles não acreditam que existe a morte natural. Eles acreditam que é assassinato. Então eles acreditavam que aquele indígena ele foi enfeitiçado pela tribo rival, sabe? E enquanto ele estava sendo velado, né? Porque ele fica na rede, na cultura indígena, quando morre alguém, tudo que pertence a ele tem que ser queimado. Tudo. Se ele em vida plantou um pé de mangueira, um pé de manga, né? Uma mangueira, a mangueira tem que ser cortada, tem que ser queimada, as roupas dele, se ele morar sozinho, a casa dele tem que ser destruída. Então, tudo que lembre ele tem que ser queimado. Não pode nem pronunciar o nome dele. Porque acreditam que o espírito dele vai vir e vai, sabe? Existe muita opressão espiritual. Então, enquanto aquele indígena estava sendo velado, alguns indígenas de aldeias amigas vieram para essa aldeia, todos pintados de preto e todos armados. Todo mundo armado. Por quê? Porque eles se vingam, né? Mataram aqui, nós vamos lá na outra aldeia e vamos matar alguém lá. É assim na cultura. E aí, nós fomos para Maloca. Maloca é a casa do indígena. E lá o pajé estava invocando os espíritos. E nós percebemos que quanto mais ele invocava, mais esses guerreiros que chegavam, mais eles ficavam nervosos, sabe? Ficavam nervosos lá pulando com as lanças, todo mundo armado. E aí o outro missionário, que conhece a língua, né? O mais antigo, ele falou assim: Júnior, vamos orar. E aí eu comecei a orar em línguas. Orar em línguas. E ao mesmo tempo que nós orávamos, o povo se sentava. Sim. Quando a gente começava a orar, o povo se sentava e se calava. E a gente estava orando baixo, a gente não estava gritando, sabe? A gente estava orando baixo. E aí o povo se sentava e se calava. E aí, quando nós saíamos da Maloca para fazer os trabalhos, nessa aldeia eu entrei para reformar uma escola e para fazer uns bancos e as mesas para eles poderem estudar. Então tem que ir na floresta, derrubar a árvore, tirar as madeiras e fazer, sabe, bem... Lá não tem Casas Bahia, né? Então tudo é manual. Eu perdi quase 7 quilos nessa viagem. Então, assim, uma dica: quem quiser emagrecer, vem para a aldeia. Então, voltamos para o trabalho, então escutamos o povo lá de novo, gritando, cantando, eufórico. E aí nós voltamos de novo para Maloca, começamos a orar e o povo se calava. Para resumir a conversa, nós ficamos lá 26 dias, né, eles não se vingaram, né, não teve vingança, mas quando nós saímos da aldeia, um grupo de homens foram na aldeia inimiga e cometeram alguns assassinatos. Então, para você ter noção,
de como é o mundo indígena, né? Existe mesmo essa opressão espiritual, isso é da cultura, e como um missionário, luz faz diferença nas trevas, né? Enquanto nós estávamos lá, nada aconteceu. E olha que a gente não falou, olha, não pode fazer, ninguém falou isso. A gente só orou, sabe? Mas, enquanto nós estávamos lá, a luz prevaleceu, não aconteceu nada. Mas quando nós fomos embora, o ruim aconteceu. Sim. Então, isso é uma das várias. Gente, vocês têm que me chamar para ir aí. Olha, mas a gente tá em muita sintonia, tem... muita sintonia. Eu já estava aqui para dizer para Thaisa, mulher, a gente tem que conversar com nossos pastores para eles virem aqui, entendeu? Enquanto tá em Campina Grande. Tá perto, porque né? depois fica mais difícil. A gente tem muito material, tem muita foto, sabe? É bem legal. E assim, tem mais pergunta? Não, a gente Pergunta, tem uma gente. Não tô com pergunta pressa, pessoal. não. Nossa, muito bom, realmente, dá a pessoa passar horas e horas conversando, aprendendo. Foram respondidas todas as perguntas e a Ingrid nem percebeu. Foi. E realmente foi uma live assim, cheia de conhecimento. A gente com toda certeza aprendeu muito e descobriu muita coisa que realmente a gente nem imaginava. Verdade, Amém. verdade. Eu queria então, Garcia, agora que você desse uma mensagem específica, fica à Pronto. vontade. Em 2009, o nosso querido pastor Bud, ele falou que o verbo da vida irá para todas as nações. Uhum. Essa frase é bem famosa, né? E aí eu quero trazer para a palavra, lá em Mateus, todo crente sabe isso, sabe esse versículo, né? Que é lá a grande comissão, né? Sim. Mateus 28, vamos aqui ao 18. Mateus 28, 18. Fala assim, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Grava esse nome, nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O interessante é que essa palavra nações é etnos, que significa etnia. Então, se você pegar aí o Brasil é uma nação, não é isso? O Brasil é uma nação, tem uma bandeira, mas dentro do Brasil existem 344 etnias. Então, quando o pastor Bud falou que o verbo da vida irá para todas as nações, ele quis dizer que o Brasil, o verbo da vida vai para todas as etnias. Amém. O mesmo que fala aqui em Mateus. Uhum. Mateus, na grande comissão, Mateus 28. Né? O verbo da vida vai para todas as etnias. Uau. E os indígenas, Jesus morreu por eles. Amém. Isso mesmo. Amém. Eles são tão merecedores da salvação, de Isso. ter esse privilégio, desse amor de Jesus. Tem o mesmo eles têm esse mesmo direito, o mesmo direito que eu tive, que vocês tiveram, eles têm o direito. Amém? Amém. Então, eu quero dizer para vocês que o verbo da vida, de novo, vai para todas as etnias. Amém. E eu mesmo, Garcia e minha família, eu quero mesmo levantar essa bandeira dentro do nosso ministério, sabe? Quero ser mesmo essa pessoa que vai contribuir para isso. Amém. Eu louvo a Deus, como eu falei lá no início da nossa conversa, né? Que uma das coisas que a gente mais orava quando a gente veio para cá, para Campina Grande, foi ter a possibilidade de falar disso, falar de missões indígenas. Uhum. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela a igreja, né, que fez essa live e tem essa possibilidade mesmo de falar de missões indígenas. Sim. Então, muito obrigado, Amém. viu, louvo a Deus pela vida de vocês. E a gente está aqui, gente. E eu sou bem facinho, se falar assim, vem, eu vou na hora.
Nós quem agradecemos, foi realmente um tempo maravilhoso, muito, muito bom. Obrigada, né, pela disponibilidade do tempo de vocês, né? A gente sabe que trabalhar no ministério, fazer escola à noite, tem filho, tem as coisas de casa, é realmente aquela correria do dia a dia, né? Mas sempre somos gratos demais pelo sim disponibilidade, né? Que cada missionário tem proporcionado para a gente durante esse tempo. Foi muito bom mesmo. Eu não sei se vocês conseguem digitar aí. Aparece a ala de comentário. Sim. Eu queria que vocês deixassem o arroba da missão de vocês, por favor, para o pessoal, porque talvez eu não saiba escrever direito. Eu sei que é Tá correto. Missão. Tem um arroba da missão, né? Pronto. Colocou? Isso. Essa palavra, Chacaueque, ela tem origem Yanomami e significa flechas. E nós somos flechas na mão do guerreiro. Muito bom. Então, pessoal, segue aí, acompanha, né, os missionários, até mesmo o perfil pessoal deles. Eu sempre falo aqui como é importante a gente conhecer os missionários. Se você entrar no meu Instagram, só tem missionário, só tem igreja missionária, para ficar por dentro das notícias, né? Então, eu posso usar só uma última palavra? Pode sim, à vontade. Desculpa. Sem problema algum. Veio agora, certo? Na nossa trajetória, a gente está há 15 anos. Né? E nesses 15 anos, nós servimos aonde Deus nos colocou. Então, a Leite comentou aqui que o povo que há de nosso coração é o povo Yanomami, né? Mas durante esse percurso, eu servi na igreja, nós limpamos a igreja, servimos, né? A Lidiane trabalhou com criança, eu já trabalhei no diaconato, né, no trânsito, tanta coisa, meu Deus. Mas o que eu quero dizer seja medida cheia onde você estiver. Amém, amém. Não pensa assim, eu fui chamado para o Japão, então eu só vou servir quando for para o Japão. Eu sinto muito lhe falar, mas você nunca vai chegar no Japão. Porque Deus usa quem está em movimento. Né? Nossa história, a gente sempre trabalhou voluntário. Então, a gente fazia nossas viagens, o povo lá, para os Yanomamis. É uma viagem cara, que é de avião, né? Nós íamos, juntávamos dinheiro, ia nas nossas férias para lá. Teve uma viagem que a gente teve que emagrecer para poder viajar. Porque quanto mais pesado o avião, mais caro fica o voo. Eu vou a gente teve que pagar emagrecer. Tem que decidir ou levar o alimento para comer lá ou comer menos aqui para poder chegar lá. Gente. Então a gente decidiu, vamos emagrecer e a gente come lá. Então, o que eu quero dizer? Então nós íamos, né? Programava minhas férias, a gente ia nas minhas férias, eu pagava alguém para ficar no meu lugar e ia, enfim. Depois nós trabalhamos com o povo Macuti, que é mais perto da cidade, dava para ir todo final de semana. Aí eu ia, né? Teve essa oportunidade lá com o povo Gavião agora, esse ano. Eu fui voluntário, juntei dinheiro para poder viajar. O que eu quero dizer é que você tem que estar em movimento. Sim. Tá entendendo? Você não pode esperar uma igreja te financiar. Uhum. Você tem que ter o seu próprio principal financiador. Sim. Então, assim, se você não acreditar em você mesmo, Verdade. e pegar lá e não, eu vou investir em mim mesmo, se você não consegue fazer isso, as outras pessoas não vão fazer. Verdade. Tem que partir de você. Verdade. Então, é isso. Sempre estar em movimento. Deus não pega ninguém parado, gente. Uhum. E outra coisa, vamos parar com esse pensamento, isso eu falo para alguns pastores, que missões para aqueles que sobram, assim. Não. São os principais. A elite é missões. É isso mesmo. Amém. Amém? Amém. Se for pensar lá, Paulo, Barnabé, Isso entendeu? mesmo. Os caras, foram os caras. Eita, revelação. É isso mesmo. Então, a elite. Então, não fica parado, serve aonde for. O mesmo galardão de limpar o chão da sua igreja é o mesmo galardão de ir lá
por Oriente Médio, Isso Sim. mesmo. viu? Então serve aonde for, que Deus vai te usar, vai te levar aonde Ele quer. Amém. Tá bom, querido? Amém. Prometo que eu parei. Obrigado. Não poderia ter tido fechamento melhor. realmente não Nossa, tinha. muito bom mesmo, né? Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade de vocês. Thaisa, quer falar alguma coisa para encerrar? Não? Thaisa é um pouco tímida, mas sendo forçada. Mas muito obrigada, certo? Vocês podem se despedir do pessoal, fique à vontade e vamos nos falando. Tá bom. Tem uma frase que a gente gosta bastante, que é em Waiuai. Waiuai é uma etnia, foi a primeira etnia do Brasil a ter a Bíblia completa. traduzida. Então, vamos falar junto? Canquiruã, Hanorocamo. Hanorocamo, Canquiruã. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. Amém. Então, Deus abençoe. Estamos aí. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Tchauzinho. Vamos nos falando. Tchau. Muito bom conhecer vocês, viu? Igualmente. Foi ótimo.